Gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus que chegamos aqui à nossa quarta aula dessa matéria Nova Criação. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam sendo edificados para a glória do Senhor. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, nós podemos separá-lo, em duas partes. A primeira parte é o ministério terreno de Cristo Jesus. O ministério terreno começou, obviamente, na terra. Quando? No dia em que Jesus se batizou. Nesse dia Jesus iniciou, o ministério terreno e terminou quando ele ascendeu aos céus. Tá? Isso deve ficar muito claro. O ministério terreno de Jesus foi apenas esse período de tempo, de um lapso de tempo de 3 anos e meio, por aí, onde ele exerceu efetivamente o seu ministério. Vamos ver Atos 1:22. Anote aí, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Tá bom? Então, Atos 1:22 vai reforçar o que nós estamos aqui falando. Ok? Então, nesse período que Jesus exerceu o ministério terreno, ele se moveu nos 5 dons ministeriais, citados em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 15, tá? E Jesus foi, e será o único a se mover efetivamente, 100%, nos 5 dons ministeriais, ok? Então, Jesus Cristo é o apóstolo, Apóstolo significa enviado, Antigamente, quando Roma queria conquistar alguma cidade ou queria implantar a sua cultura, a sua política, ou implantar um todo em alguma cidade a qual eles já estavam governando, o que eles faziam? Ou até antes de ser tomada essa cidade, o que eles faziam? Eles enviavam alguns homens que já tinham impregnado a visão de Roma e eles eram enviados até aquele lugar e eles começavam a influenciar as pessoas, a colher informação e a implantar algumas coisas relacionadas ao Império Romano. E esses homens que faziam isso eram chamados de apóstolos, tá bom? Apóstolos. E Jesus, claro, faz menção, utiliza essa palavra para fazer a mesma coisa com os discípulos, ao enviá-los para implantar o reino de Deus no coração do homem, no seu coração e no meu coração. Que coisa tremenda! Então vamos ver aqui alguns textos que confirmam como o Senhor Jesus se moveu nesses 5 ministérios ou 5 dons ministeriais, ok? O primeiro está em Hebreus, apóstolo, o apóstolo Jesus Cristo. Hebreus 3, versículo 1, está também aí na sua apostila. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, tá? Para reforçar, Jesus se moveu também. Ele é o apóstolo dos apóstolos, tá bom? Como ele se moveu também como profeta, Lucas 24, 19, e ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, tá certo? Isso está em Lucas 24, 19. Como evangelista, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos. Tá? Lucas 4, 18 mostra a obra de Cristo como evangelista. E pastor também. Está em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
e mestre. Jesus também foi um mestre, ele ensinou mestres lá em Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Gente, existe uma diferença entre o ensino e a pregação. Não é a mesma coisa. O ensino, queridos, ele é algo explicativo, ele é algo expositivo, ele é algo que vem para esmiuçar, né? Não existe muita liberdade no ensino para o mover do Espírito, entende? Existe, claro, o Espírito Santo está trabalhando, mas quando há um ensino, o coração está aberto para aprender, é algo mais informal. Mas quando se trata da pregação do Evangelho, é uma manifestação direta, né? Manifestação da glória de Deus, a presença de uma proclamação. Proclamar quer dizer falar em voz alta, praticamente quase gritando, e um impulso, né, do Espírito Santo se movendo sobre os seus filhos pregadores a palavra de Deus. E na pregação é onde fluem os dons espirituais, onde fluem os milagres de cura. Por isso que aqui, no versículo 23 de Mateus, diz que Jesus pregava o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então existe uma manifestação sobrenatural na pregação. Amém? Ambos precisam estarem presentes na igreja. O mestre e todos os 5 precisam estar presentes para que uma igreja possa estar completa, tá? Uma igreja precisa estar completa e funcionar nos 5 dons ministeriais: ministério apostólico, ministério do profeta, evangelista, pastor e mestre. Apesar de diferenças doutrinárias, teológicas e teológicas nos dias de hoje, aqui nós não estamos falando de hierarquia. Aqui não tem um maior do que o outro. Quem governa a igreja é o Espírito Santo. E ele usa o pastor, né? Geralmente é o pastor quem cuida da igreja, quem pastoreia a igreja, embora tenha apóstolos, tenha profetas e mestres. A não ser que um apóstolo tenha iniciado uma obra, né? Iniciado um trabalho, iniciado uma igreja, aí sim ele se torna, claro, a autoridade daquele lugar, até ele levantar um pastor para pastorear aquele lugar. E assim o apóstolo dá continuidade para ir, abrir uma obra, implantar um trabalho e etc. E é assim que funciona o evangelho do reino, tá? Vamos avançando. Então falamos primeiramente que Jesus, o ministério de Jesus, nós iríamos falar em 2 aspectos. O primeiro, ministério terreno. O segundo, ministério celestial. Ministério de Cristo também celestial. E o ministério de Jesus, o celestial, inicia quando ele ascende, após a sua ascensão aos céus. Como nós lemos aqui, que o ministério terreno iniciou no batismo de João, até a ascensão dele aos céus, Atos 1, 22, após a ascensão de Jesus aos céus, inicia o ministério celestial, né? Onde ele exerce, e ele está à destra do Pai, e ele exerce esse ministério, né? Até hoje. Esse ministério, querido, ele realmente é diferente, distinto do que ele fazia no ministério terreno, aqui, né? Enquanto ele estava na terra, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que falar sobre o ministério celestial de Jesus é que ele está como sumo sacerdote. Hebreus 7, 26 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, incorruptível, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ministério celestial de Jesus. Você pode ler também o Salmo 110, versículo 1 ao 7, Hebreus 9, 11 e 12, e versículo 24 e 28. Tá? Ele se move também, ministério celestial, Jesus como rei, Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito, Rei dos Reis
e Senhor dos senhores, tá? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como mediador, ministério celestial, 1 Timóteo 2:5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tá? Intercessor, Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele intercede por nós, amém? Ele também exerce hoje como pastor. 1 de Pedro 5:4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória, como fiador. Hebreus 7:20-22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador superior, Deus diz superior aliança, tá? Todo mundo sabe que é um fiador, né? Uma garantia, ok? Jesus também, como no seu ministério celestial, ele é o cabeça da igreja. Colossenses 1:18, ele é a cabeça da igreja, do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Glória a Deus por isso. E ele é juiz, Atos 10:42, e nos mandou pregar ao povo, testificar aquele quem foi constituído por Deus e juiz de vivos e não de mortos. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Tá? Atos 11:16 diz: então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Então ele está hoje, na atualidade, exercendo esse ministério celestial ao nosso favor. Então a gente tem que realmente abraçar, entender, acreditar realmente que Cristo está se movendo dessa forma. Nessa realidade, né, da nova criação, ou nesse tempo de uma nova criação, onde Deus está gerando coisas novas em Deus, onde Jesus está se movendo de uma forma especial nas nossas vidas, nós também precisamos entender que existe uma realidade da glória da última casa. Realidade da glória da última casa. Ageu, capítulo 2, versículo 5-9, diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então vamos lá, gente. O que isso tem a ver com a gente? O que nós estamos falando? Tudo a ver. Por quê? Porque a glória da última casa, nós vamos ver qual é a última casa a qual Deus está se referindo. Né? Nós vemos aqui em Ageu, capítulo 2, versículo 5-9, uma palavra profética da parte de Deus. E se tem última casa, então tem primeira, né, segunda e etc. Então vamos ver aqui a primeira casa, a segunda e a última casa. Preste bem atenção, a primeira casa foi o tabernáculo de Moisés. Isso está em Êxodo 40, de 1-15, tá? Ali se manifestava a glória da primeira casa, ok? Êxodo 40, 34, 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Ali Deus falava com o seu povo, ali estava a glória de Deus se manifestando. Amém? Então é algo interessante, algo incrível acontecendo ali. Essa é
a glória da primeira casa. Qual, pastor Marcelo? O tabernáculo, tá? O tabernáculo, ok? A segunda casa, qual é a segunda casa? É o templo de Salomão. O templo de Salomão está em 2 Crônicas, capítulo 3 e 4. Aí você vai ler o texto de Crônicas 5, 13 e 14. Olha só o que disse, gente, isso aqui é precioso, maravilhoso. E quando uníssono a um tempo tocavam, e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantarem eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Oh meu Deus, glória a Deus! De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Meu Deus, que tremendo! Que tremendo, que bênção, que glória! Como Deus foi manifestando e revelando. Tudo isso aqui, irmãos, está apontando para uma glória maior. Uma glória maior. Aqui já estava dentro do templo manifestando. Enquanto havia momentos de adoração, de exaltação, de música, para louvar o nome do Senhor. E a última casa, sabe qual é a última casa? O homem nascido de novo, eu e você. Tudo isso que nós lemos aqui, a manifestação da glória no tabernáculo, a manifestação aqui no templo de Salomão, e agora a manifestação da glória de Deus no coração do homem que nasceu de novo. Tá? Hebreus 3, de 1 a 6. 2 Coríntios, capítulo 3, diz: estando já manifesto, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória, o ministério, do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ok? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, talvez você já saiba isso, mas quando fala aqui em 2 Coríntios 3, versículo 3, versículo 6 ao 9, quando diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, tem muita gente que mal interpreta esse texto. Muitas pessoas vão estar mal interpretando esse versículo. Estão dizendo que muito estudo mata o Espírito, mata o fluir, mata ou anula o fluir do Espírito Santo na vida da pessoa. Só que não é isso o contexto. A letra mata está se referindo à lei. O que a lei aponta, a lei de Moisés, aponta para o pecado, aponta para o erro do homem, mostrar que o homem está morto nos seus delitos e pecados e que o Espírito Santo vivifica. Amém? O Espírito vivifica. Então, às vezes, nos malinterpretamos, aí pessoas não lêem livros, não lêem muito a Bíblia, acham que só tem que ser aqui oração e oração e oração, não entende nada da palavra de Deus, não tem uma conexão com as Escrituras e termina errando porque não conhece a Escritura. Então, quando a Bíblia fala isso, se refere à lei de Moisés, tá? Só um parênteses para a gente entender. Gente, e essa realidade da última casa, da terceira casa, ou a postreira casa, onde fala que o coração, o homem nascido de novo, gente, isso é maravilhoso. E aí, quando isso acontece na nossa vida,
nós somos constituídos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Vamos ler Apocalipse 1:6. E nós constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Para quê? Para que nos constituiu? Um rei serve para quê? Você já pensou nisso? Se ele já nos constituiu como rei para ele. Então, para que isso? Primeira coisa, nos constituiu como reis para governar e para reinar em vida por meio de Cristo. Para reinar em vida por meio de Cristo. Olha só o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio a um só, a saber, Cristo Jesus. Tá? Recebemos autoridade para reinar. Lucas 10:19. Isso nos faz mais do que vencedores. Romanos 8:37. Olha que tremendo. Olha a glória da última casa, como é tremenda. Os sinais acompanham os que creem. Sinais têm que nos acompanhar. Marcos 16:17. A glória da última casa. Amém, gente? Então, é muito, muito, muito importante. Isso é o reinado. Nós reinamos com Cristo. Amém? Nós estamos reinando com Cristo. A saber, com Cristo Jesus. Estamos reinando em vida. Cristo reinando em nós. Nós reinando com Cristo em vida. Quando nós reinamos com Ele, acontece tudo isso que eu falei com você aqui. Né? Recebemos autoridade sobre os demônios, expulsar demônios em nome de Jesus. Somos mais do que vencedores. Já estamos num estágio, né, de vitoriosos, digamos, vitalícios. E sinais também nos acompanham, porque nós cremos. E agora, na função de sacerdotes, para ministrar ao Senhor, para servir ao Senhor, nós somos verdadeiros adoradores. Ele, o nosso rei, ele precisa ser adorado. Mas vem a hora, João 4:23-24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é sacerdócio. Então, gente, viver uma vida de adoração não é brincadeira. Não é vir para a igreja, não estou com vontade de adorar. Não é estar em casa, não estou com vontade de adorar. Pastor, eu só posso adorar no templo? Não, no templo. Você pode adorar no templo, você pode adorar no banheiro, você pode adorar na praia, aonde você estiver. Adoração não são palavras. Adoração não é um estilo de música, não é um estilo de pregação. Adoração é um estilo de vida que agrada e honra ao nosso Deus, por quem Ele é. Aleluia! E assim nós temos que adorar, ser verdadeiros. Se tem verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Mas isso não é tema para hoje. Vamos avançando aqui, já caminhando para o final. E assim nós temos que oferecer, se somos sacerdotes, como no Antigo Testamento existia adoração a Deus, também existia sacrifícios, mas nós não mais precisamos fazer sacrifícios a Deus com animais, nem derramamento de sangue, porque Cristo Jesus já fez isso uma vez e por todas, não é mais necessário fazer isso. Agora, nós precisamos ainda oferecer sacrifícios, mas são sacrifícios espirituais. 1 de Pedro 2,5 diz: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Sacrifícios espirituais. Temos que fazer sacrifícios espirituais. Amém, gente? Então, tudo isso é bênção para as nossas vidas. Tudo isso é bênção para nós. Tudo isso faz parte, né, do mover, do agir de Deus nessa nova realidade que nós estamos vivendo. Agora vamos ir caminhando para o final e falar sobre a realidade do batismo do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo,
nós somos convocados, chamados para manifestar essa glória, para pregoar a palavra de Deus, mas nós precisamos, para fazer isso com eficácia, com agir sobrenatural, com respaldo da palavra de Deus, nós precisamos ser revestidos de poder, o batismo com o Espírito Santo. E essa promessa, ela foi lançada em Joel, capítulo 2, 28 a 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Jesus anunciou esse cumprimento, Lucas 24, 29. E esse cumprimento aconteceu, essa palavra se cumpriu em Atos, capítulo 2, de 1 ao 4, certo? Jesus diz o quê? Recebereis poder quando venha sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. Está falando aqui do batismo do Espírito Santo para ser testemunha, para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus com sinais e maravilhas. Aonde está? Ao redor dos vizinhos, né? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Assim, propagação do Evangelho. Mas o que é, quando nós falamos o batismo do Espírito Santo? Primeiro, o batismo do Espírito Santo é poder para testemunhar. É um revestimento, sabe quando você tem o seu sofá, você quer revestir ele de uma outra cor? É isso, somos revestidos. Um guarda de trânsito, quando ele vai para a rua, quando ele vai exercer sua função, ele veste a roupa de trabalhador de trânsito, né? E ele pode ser baixinho, ser pequenininho, do jeito que for, e ele ficar na frente, estiver vindo um caminhão gigantesco, apenas se precisa nem levantar a mão, se ele ficar na frente, o caminhão vai ter que parar. Diante de quê? Diante da pessoa? Diante da autoridade que ele está revestido, né, de uma autoridade. E é isso que é o batismo com o Espírito Santo. Precisamos, como disse Atos 1:8, buscar desesperadamente o batismo com o Espírito Santo. Ok? Eu não quero me deter nem afirmar com clareza, com certeza, mas existem evidências, tá? Ao ser batizado com o Espírito Santo. Uma das, entenda bem, por favor, uma das evidências é o falar em línguas, não é a única. Tem igrejas que têm o falar em línguas como a única evidência do batismo no Espírito Santo. Não é a única, tá? Não é a única. Por quê, pastor? Porque as pessoas acham que só porque elas falam em línguas, elas foram batizadas com o Espírito Santo. A maior evidência do batismo no Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus através da sua vida. Se está acontecendo na sua vida, assim como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, enfermos são curados, demônios são expelidos, aí sim, pode talvez você ser revestido de poder e não ter falado línguas. Mas se você recebeu esse poder e hoje você está sendo usado por Deus, com sinais e maravilhas. Esse tem sido um erro muito grande da igreja, de falar apenas isso. E as pessoas às vezes se frustram. Se frustram por quê? Porque elas querem falar em línguas. Estão colocando falar em línguas como o maior sinal de que foi batizado com o Espírito Santo. Aí pronto, fala em línguas, mas não exerce, não prega, não ora, não jejua, não evangeliza, não tem manifestação de que foi batizado com o Espírito Santo, que realmente é o real propósito do batismo no Espírito Santo. Mais uma coisa, quando ele muda a nossa realidade, ele nos redime, fomos redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Tá? Fomos resgatados da maldição da lei. Gálatas 3:13 fala sobre isso. Ok? Lembra que nós falamos sobre a maldição da lei, a miséria, a enfermidade e morte eterna? Então,
Aqui nós vamos pular, mas realmente nós fomos redimidos, resgatados da miséria. Ele não lhe chamou para miséria, ele chamou para ser próspero, para ser abençoado. O que é um homem próspero, pastor Marcelo? O que é uma pessoa próspera? Pode não ter muito. Uma pessoa próspera não tem muito. Talvez não tenha riqueza. Às vezes não sente falta de nada. Isso é uma pessoa próspera. Isso é uma pessoa abençoada. Isso é uma pessoa rica. Amém? Então, redimidos da miséria. Nós falamos aqui, a maldição da miséria. Cristo se fez pobre na cruz por mim e por você, para nos livrar, segundo os Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, tá? Ricos, abençoados. Gente, Jesus, ele não era pobre. Ele nasceu na manjedoura, não porque não tinha dinheiro para pagar uma pousada, apenas porque não existiam vagas, quando foi nascido. Não tinha lugar, não existia lugar para o nascimento dele. Lucas 2:7. No ministério de Cristo, a gente tem relatos em Lucas 8 que as mulheres assistiam, abençoavam com os bens do ministério de Cristo, pessoas com posse, ajudavam. Não era à toa que o ministério de Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas. Jesus era suprindo todas as necessidades, sempre ajudando os pobres regularmente, E ele se distinguia pelo seu discurso também. Amém? Então, a nossa realidade nele, na área das finanças, somos supridos financeiramente por Cristo nas nossas necessidades. Filipenses 4:19. O dinheiro não é o mal, mas sim o amor a ele é o mal. Ok? Não podemos servir dois senhores. É o único texto, versículo na Bíblia que Jesus fala isso. Mateus 6:24. É o único que chama de Senhor. Não poder servir a dois senhores, tá? Então, é o desejo de Deus em nos abençoar, nos redimir também da enfermidade, nos resgatar. Ele se fez doença, ele se fez pecado para nos sarar. Mateus 8:17. As enfermidades, elas são obras do inimigo, produzidas por ele através do pecado. Atos 10:38. Isso aqui eu quero ler para você. Como Deus surgiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas partes, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Deus era com ele. Tá? E assim eu quero encerrar essa matéria, essa aula, e dizer que você pode assistir novamente as aulas, os links estão aí disponíveis. Você pode anotar, você pode pesquisar ainda mais, Leia a apostila, anote os textos, releia os textos, e que Deus possa ainda trazer mais revelação na sua vida e no seu coração. Eu quero agradecer a Deus por você nessas 4 aulas. Virá, agora uma nova matéria que vai te abençoar muito, que vai trazer muito crescimento para a sua vida, assim como os próximos professores e as próximas matérias que nós estamos já preparando para abençoar você. Eu quero fazer uma oração, quero te abençoar orando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão estudando, estão se preparando, estão se capacitando para poder te servir melhor, para poder ser melhor a função de obreiros, de servos, de ministros do Evangelho, com maior excelência. Pai, estou aqui contribuindo com um grãozinho de areia para poder ajudar os meus irmãos no crescimento. Pai, que eles possam crescer ainda mais na graça, no conhecimento, em sabedoria e em espírito. Que as suas tendas espirituais se alarguem em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam abençoados e não perca, a próxima aula vai ser uma bênção, tá? Deus te abençoe, fique na paz. E quem sabe durante esse ano ainda a gente vai se encontrar na nossa Escola Azul. Grande abraço, fiquem com Deus.